Boa tarde, hoje é dia 24 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Êxodo capítulo 14, versículo 13, e Joel, capítulo 2, versículo 11. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Circunstância da escrita. O livro de Êxodo não registra quem é seu autor. Há referências a ocasiões em que Moisés fez um registro escrito dos eventos que ocorreram e do que Deus falou. O livro também contém referências à preservação e transmissão de informações. Juntamente com os outros 4 livros do Pentateuco, há muito tempo o Êxodo vem sendo considerado uma obra de Moisés. Ele pode ter escrito Êxodo a qualquer momento dentro de um intervalo de 40 anos, depois que os israelitas terminaram de construir e dedicar o tabernáculo no Monte Sinai, no início do seu segundo ano após a saída do Egito em 1445 a.C. e antes de sua morte na terra de Moabe, cerca de 1406 a.C. Êxodo retorna à narrativa do final de Gênesis, que termina com a morte de José, em torno do ano de 1805 a.C. Rapidamente, o livro nos leva para 300 anos à frente, para um tempo quando as circunstâncias dos descendentes de Jacó sofreram uma mudança no Egito. Os israelitas estavam servindo como servos durante a 18ª dinastia do Egito, provavelmente durante o tempo dos faraós Tutemés I e Amenófis II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação milagrosa pela mão de Deus através de seu servo líder Moisés. A escravidão dos israelitas terminou em 1446 a.C. O livro de Êxodo registra os eventos por ocasião do êxodo e do primeiro ano dos israelitas no deserto, incluindo o restabelecimento da lei. A data do êxodo é objetivo de contestação. Há evidências bíblicas que indicam o início de 1446 a.C. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, dado estabelecido por evidências bíblicas combinadas com a cronologia assíria, chegando ao ano 976 a.C. Em Juízes, capítulo 11, versículo 26, Jefeté diz que Israel está vivendo em regiões da Palestina por 300 anos. Jefeté viveu por 1100 a.C. Portanto, o fim provável da jornada no deserto ocorreu por volta de 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Êxodo fornece o ponto alto de uma história redentora no Antigo Testamento. Muitos padrões e conceitos de Êxodo recebem atenção, desenvolvimento adicional e cumprimento aos lugares nas Escrituras, especialmente na obra passada, presente e futura do Senhor Jesus. Essas incluem resgate da opressão, provisão de sustento, fidelidade de Deus às suas promessas, autorrevelação, conhecimento de Deus a partir de suas ações, presença de Deus, sua glória, esforços necessários para a preservação do conhecimento a respeito dele, uma nova identidade para as pessoas que se baseiam nas ações de Deus, provisão para a adoração, provisão para a vida em comunidade, conexão entre a reputação de Deus e sua relação com um grupo de pessoas, obediência e rebelião, intercessão e concessão de perdão. Estrutura. Êxodo é considerado uma parte da lei, porém trata-se de mais de uma narrativa histórica do que de lei. O livro é estruturado em torno da vida e das viagens de Moisés. Entre as narrativas do capítulo 1 ao 18 e 32 ao 40 estão o estabelecimento do pacto e das leis relacionadas ao tabernáculo e ao sacerdócio. Spurgeon em Êxodo. A terra de Gozém era frutífera e os israelitas tinham sido muito favorecidos pelo rei egípcio. A maior parte deles, portanto, não pensava em deixar aquele país. Eles então resolveram se estabelecer ali permanentemente. A primeira coisa a ser feita era tornar os israelitas ansiosos para sair do Egito. Deus não expulsaria as pessoas para fora do Egito ou as arrastaria em correntes sem um consentimento espontâneo
da parte delas. Elas as retiraria de lá de modo que saíssem dispostas a marchar com alegria e deleite, estando completamente cansados do Egito e, portanto, regozijando-se em fugir dali. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Êxodo. Agora vamos ler o devocional da manhã. Aqui, etai-vos e vede o livramento do Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Essas palavras contêm o mandamento de Deus ao cristão quando estão submetidos a grandes dilemas e quando é levado a circunstâncias extraordinárias. Ele não pode recuar, não pode ir adiante, está com ambas as mãos presas. E o que deveis fazer então? A palavra do mestre para ele é: aquietai-vos. Será aconselhável que tais momentos ele ouça palavras de seu mestre, pois outros maus conselheiros virão com suas sugestões. O desespero sussurra: deite-se, morra, desista de tudo. Mas Deus nos enche de coragem animadora e mesmo em nossos piores momentos nos regozijamos em seu amor e fidelidade. A covardia diz: recue, volte para os caminhos mundanos. Você não pode exercer o papel de cristão. É difícil demais. Renuncie a seus princípios. Contudo, por mais que Satanás possa incitar essa trajetória em sua vida, você não pode segui-la se for filho de Deus. O decreto divino ordena que você vá de força em força, e assim você fará, e nem a morte nem o inferno os desviarão de seu percurso. E por algum tempo você for chamado para aquietar-se, isso será para renovar suas forças para algum progresso maior nos tempos devidos. A precipitação clama: faça algo, mexa-se, aquietar-se e esperar é ócio absoluto. Precisamos fazer algo, assim nós pensamos, em vez de olharmos para o Senhor, que não apenas fará alguma coisa, mas fará todas as coisas. A presunção se vangloria se o mar se levantar diante de você. Marche até ele e guarde o milagre. Mas a fé que não ouve a presunção, nem o desespero, nem a covardia, nem a precipitação, mas ouve Deus dizer: aquietai-vos e ficar ali imóvel como uma rocha. Aquietai-vos. Mantenha a postura de um homem justo, pronto para agir, aguardando ordens posteriores, alegre e paciente, esperando a voz diretiva, e não demorará. Em breve, Deus dirá a você tão claramente como Moisés disse ao povo de Israel: marchem. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a, a introdução do livro de Joel. Joel, Amós, Joel. O livro de Joel. Visão geral do livro. Autor e período da escrita. O primeiro versículo desse livro nomeia Joel, o filho de Petuel, como autor. Além dessas mensagens muito curtas, não sabemos nada sobre a pessoa e circunstância da vida de Joel. Tem havido muitas suposições sobre a época em que Joel viveu. Alguns cientistas dizem que o livro foi escrito por volta de 400 a.C., ou até mais tarde. Outros expositores acham que Joel viveu durante o século IX a.C., talvez na época do rei Jeoás em Judá. Uma grande praga de locustas associadas a uma grande seca deu a oportunidade de escrever esse livro. No entanto, tais incidentes são tão frequentes em ambas partes do leste que não se pode tirar nenhuma conclusão quanto ao contexto histórico. Como as Sagradas Escrituras são silenciosas quanto ao tempo da escrita, devemos respeitar isso. Propósito da escrita: a profecia de Joel traça um amplo círculo desde a calamidade de seus dias até o tempo em que o povo de Deus será oprimido, restaurado e abençoado. No dia de Cristo, portanto, Joel pode ser corretamente chamado de profeta do dia de Jeová. Este dia de Jeová é mencionado 5 vezes. Grande praga de locustas e a seca foram o castigo de Jeová. Moisés e Salomão já haviam profetizado tais formas de julgamento. Mas o povo de Israel não reconhecia a mão de Jeová, e é por isso que no capítulo 1 o profeta chama os velhos e os sacerdotes à lamentação e ao arrependimento. O capítulo 2 mostra uma visão ampliada. Aqui vemos não apenas os gafanhotos, mas um exército de inimigos invadindo a terra do norte e destruindo
Um alarme soa no monte de Sião e o povo se arrepende. Agora chega o dia de Jeová, em que ele mesmo salva seu povo do exército do norte. A terra não é apenas abençoada externamente pelas primeiras e últimas chuvas, mas o Espírito Santo será derramado por toda criatura. O último capítulo o último capítulo descreve o julgamento das nações que acontecerá no dia de Jeová no vale de Josafá. Este capítulo também nos informa sobre a plena bênção do milênio. Visão geral, a gente vai ler sobre Joel 2. Significado tipológico, ataque dos exércitos do norte. Não é o evangelho seu próprio sinal e maravilha? Não é este um milagre de milagres que Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pereça? Não pereça? Certamente aquela palavra preciosa, quem quiser venha e tome de graça da água da vida e aquela promessa solene. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançará fora. São melhores do que sinais maravilhosos e maravilhas. Um verdadeiro Salvador deve ser acreditado, ele é o próprio verdadeiro, porque você vai pedir uma prova da veracidade daquele que não pode mentir. E esta é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Joel. Agora vamos ler o devocional da noite. Muitíssimo grande é o seu arraial. Joel capítulo 2, versículo 11. Considere minha alma o poderio do Senhor, que é sua glória e amparo. Ele é um homem de guerra, Jeová é seu nome. Todas as forças do céu estão às suas disposições. Legiões aguardam sua porta. Querubins e serafins, sentinelas e santos, principados e potestades, todos estão atentos à sua vontade. Se nossos olhos não estiverem cegos pela oftalmia da carne, veríamos cavalos de fogo e carruagem de fogo circulando. O amado do Senhor. Os poderes da natureza estão todos ao seu sujeito, ao controle absoluto do Criador. Ventos tempestuosos e temporais, relâmpagos e chuvas, neve e granizo, o tenro orvalho e o alegre nascer do sol. Todos vêm e vão conforme seu decreto. Ele solta os laços do Orion e ata as cadeias dos sete estrelas. Terra, mar, ar e os lugares sobre a terra são as casernas dos grandes exércitos de Jeová. O espaço é seu acampamento, a luz é seu estandar e a chama sua espada. Quando ele avança a terra, a fome devasta a terra e a peste atinge as nações. Furacões varrem o mar, tornados sacodem as montanhas e terremotos fazem mundo sólido estremecer. Com relação às criaturas animadas, todos reconhecem seu domínio e, partindo do grande peixe que engoliu o profeta até todos os tipos de moscas que infestaram o campo de Zoan, todos são seus servos, assim como a lagarta comum, aquelas que se alimentam de plantas e árvores são também esquadras de seu grande exército, pois muitíssimos grande é seu arraial. Minha alma, tenha certeza de que está em paz com este poderoso rei, mas ainda tenha certeza que está alistado em seu estandar, pois guerrear contra ele é loucura e servi-lo é glória. Jesus, Emanuel, Deus conosco, está pronto para receber recrutas para o exército do Senhor. Se já não estou alistado, irei a ele até que eu durma e implorarei para que ser aceito por meio de seus méritos e já alistado com espero que esteja que eu seja um soldado da cruz que tenha coragem, pois o inimigo é imponente comparado ao meu Senhor, cujo arraial é muitíssimo grande. E esse é o nosso devocional da do dia 24 de julho. Amanhã nós voltamos com o devocional dessa sexta-feira, que ele te guarde nesse final de semana. Amém, amém, amém.